Lula livre no Datafolha. A pesquisa do Datafolha, divulgada hoje, mostra que a maior parte da população brasileira, do eleitorado brasileiro, concorda, acha justo, é justo ou injusto, acha justo a libertação de Lula, que Lula esteja livre. Vale aqui registrar, isso é muito importante, a vitória de Gleisi Hoffmann. Gleisi, presidente do PT, que inclusive foi eleita agora, reeleita presidente do partido, com mais de 70% dos votos, mostrando que ela foi muito aprovada na liderança do partido pelos delegados do Congresso, ou seja, pelas bases do partido. Gleisi foi a maior defensora da pauta Lula livre. Em algum momento da defesa aí da pauta de Lula livre, ela foi questionada, fortemente questionada internamente. E esse questionamento povoou a mídia, né, a cobertura da mídia. É claro que as pessoas do partido que questionavam Gleisi, que atacavam o fato do PT dar prioridade à defesa de Lula livre, não a outros temas, essas pessoas não colocaram nessas matérias seus nomes. Né, defendiam isso, digamos assim, envergonhadamente. Mas essa pesquisa do Datafolha, que eu vou comentar os dados, elas significam a derrota fragorosa daqueles que se opunham a Gleisi Hoffmann, a Gleisi ter defendido a campanha Lula livre. E agora passemos aos dados e lembremos que no mundo político, algumas decisões tomadas num determinado momento, elas não têm um impacto no curtíssimo prazo, são decisões que têm um impacto depois de algum tempo. E essa da campanha do Lula livre, claramente, né, se enquadra nisso. Quer dizer, no passado, num passado não muito distante, as pessoas achavam injusto se Lula fosse libertado. E agora as pessoas já acham isso justo. E essa divisão, na pesquisa do Datafolha, mostra que é uma divisão inteiramente partidarizada. Nesse aspecto, é muito semelhante a qualquer país do mundo. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer pesquisa sobre temas que estão na política, os resultados são partidarizados. A posição dos republicanos é uma, a dos democratas é oposta, e vice-versa, qualquer que seja o tema político. Isto se aplica ao Lula livre, pelos dados do Datafolha, ao injusto ou justo de Lula livre no Brasil. Note-se, aqueles que avaliam ótimo e bom o governo Bolsonaro, na sua maioria, mais de 60%, acham injusto que Lula tenha saído da prisão. Então é o lado, digamos assim, quem aprova Bolsonaro desaprova a libertação de Lula. Tem o outro lado, quem rejeita Bolsonaro, a avaliação ruim e péssimo dele, a grande maioria, mais de 70%, considera justa a libertação de Lula. Então, é isso que eu chamo de partidarizado. Dois lados claramente opostos. O lado bolsonarista contra a libertação de Lula e o lado anti-Bolsonaro a favor da libertação de Lula. O Datafolha fez esse cruzamento. Agora, é interessante ver quem está no meio. Eu acho que isso é o que é o mais revelador. Aqueles que avaliam o governo Bolsonaro como sendo regular. Há uma aproximação, justo ou injusto, a libertação de Lula, porém a maioria do regular de Bolsonaro, um pouco mais, 51%, acha justo que Lula esteja livre, tenha sido libertado. Em pouco mais de 40%, 43%, acha injusto. Então é 50-40. Então aqueles que estão no centro, no meio do espectro político, ou seja, os que avaliam Bolsonaro como sendo, o governo Bolsonaro como sendo regular, eles favorecem, são mais a favor da libertação de Lula, mais a favor do que contra. Tá? Então isso é revelador. Digamos que hoje o centro político esteja pendendo o centro do ponto de vista da opinião pública, não do ponto de vista do mundo político. Do ponto de vista da opinião pública, ele esteja tendendo mais para Lula do que para Bolsonaro. Tá? Então essa pesquisa é importante. Aí quando nós olhamos os dados da pesquisa, o perfil sociodemográfico, socioeconômico da pesquisa do justo ou injusto, quem acha justa a libertação de Lula
são os eleitores do PT. Em sua maioria são pessoas mais pobres, em sua maioria residentes do Nordeste, eleitores nordestinos, em sua maioria pessoas mais jovens, de escolaridade mais baixa, em sua maioria pretos e pardos, em sua maioria mulheres, e aqueles que acham injusta a libertação do Lula, em sua maioria pessoas brancas, de escolaridade mais alta, residentes da região sul, que é o lado partidarizado. Então, o aspecto sociodemográfico combina com um voto a favor de Bolsonaro, com um voto contra Bolsonaro, e esse mesmo aspecto sociodemográfico é transmitido para o justo ou injusto da libertação de Lula. Então está tudo, são duas colunas vertebrais no Brasil. A coluna de Bolsonaro e a coluna vertebral do PT. Está refletido nesta avaliação que o Datafolha fez da libertação de Lula. A pesquisa não avalia, né? Isso precisaria não só de uma pesquisa quantitativa, mas de uma pesquisa eventualmente até mesmo qualitativa, secundando a pesquisa quantitativa, não avalia os porquês das pessoas terem mudado a avaliação de pouco tempo atrás acharem injusta a libertação de Lula e passarem a achar em sua maioria justa a libertação de Lula. Uma hipótese possível, eu já mencionei isso em vídeos passados, quando nós avaliamos todo o sistema político, todos os partidos políticos, o único partido que tinha um líder nacional popular, porque não veja só, líderes regionais estão presos, Sérgio Cabral está preso, Eduardo Azeredo estava preso, foi libertado nessa mesma decisão da prisão de segunda instância. Eduardo Azeredo era um líder regional, Sérgio Cabral um líder regional, quando é regional eu digo estadual. Tá? Lula era o único líder nacional e popular preso. Único. Isso prejudicava enormemente o PT. Veja, Sérgio Cabral é um líder regional e não é popular. Se Sérgio Cabral disputasse uma eleição, não teria a menor chance. Se ele saísse na rua, ele correria risco de vida. Eduardo Azeredo saiu da prisão sem ninguém para receber. Não tem liderança nenhuma em Minas Gerais, não é popular. Agora, Lula não saiu da prisão, todos viram como? Com comício, com festa na porta lá da Polícia Federal, na saída, festa no dia seguinte no sindicato, festa na semana seguinte em Recife. Quer dizer, um líder popular, um líder que se disputasse uma eleição presidencial hoje, teria chance de vencer a eleição presidencial. Então, esse é um dos fatores, sem dúvida nenhuma, teria que ser uma hipótese a ser perseguida numa investigação de por que as pessoas mudaram. Por que as pessoas mudaram? Antes achavam uma maioria, né? Uma maioria não muito esmagadora achava injusto que Lula fosse liberado e agora essa maioria acha justo a libertação de Lula. Por que isso mudou? Por conta também da piora da avaliação do governo Bolsonaro. Piora essa que aconteceu já lá no início do ano e vem se consolidando no decorrer do ano. A piora da avaliação do governo Bolsonaro ocorreu nos primeiros 4, 5 meses do ano e depois se cristalizou, se consolidou, ficou parado. Né? O que aconteceu? A avaliação negativa do governo Bolsonaro ainda piorou de abril para dezembro, mas ela piorou porque tem lá, toda a pesquisa tem aqueles que não respondem, não sabem, não avaliam. O que acontece é que no início do ano esse percentual era de 15%. Quando você perguntava, quando o Datafolha perguntava como você avalia o governo Bolsonaro, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, 15% dizia eu não sei, não respondo. Esse percentual era 15% no início do ano. Hoje, em dezembro, é 1%, veio caindo. E esse pessoal vem caindo e vem, em sua maioria, em sua grande maioria, foi indo para avaliação negativa, para avaliação ruim, péssimo. Então, evidentemente, essas pessoas caminharam, em sua maioria, para avaliar como justa a libertação de Lula. Aqueles que não tinham opinião no decorrer do ano, no início do ano, e que passaram a ter opinião sobre esses temas no decorrer do ano. Então, essa pesquisa do Datafolha é importante, ela legitima do ponto de vista de apoio popular a libertação de Lula,
e ela dá razão à estratégia adotada pelo partido e muito bem representada, digamos assim, de peito aberto, representada de forma muito enfática, de forma muito determinada, de forma muito eloquente pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Não que outras pessoas não tivessem defendido também, ou não tivessem assumido essa pauta de uma forma muito determinada, mas eu considero, né, e basicamente uma análise, né, das inserções midiáticas, que Gleisi foi aquela que mais apareceu na defesa desta pauta. E enfrentou resistências, eu acho que isso precisa ser enfatizado, enfrentou resistências. Muitas figuras do PT, e que internamente o próprio partido sabe que figuras foram essas, não defenderam de maneira entusiasmada e até em algum momento disseram, olha, o PT tinha que abandonar a busca do Lula livre e defender outras coisas. Mas a política não funciona desse jeito. Símbolos são importantes na política. Símbolos são muito importantes na política. E o símbolo Lula livre, é uma locomotiva. Eu cheguei a escrever isso no meu Twitter. Eu disse, olha, o Lula livre faz sentido porque é a locomotiva das outras pautas. Da pauta de distribuição de renda, da pauta de política social, da pauta de desenvolvimento econômico voltado para os mais pobres. Lula livre, ele abrange tudo isso em função do que representou o Lula no governo. Eu cheguei a escrever sobre isso. E aqueles que eram contra Lula livre não faziam essa visão, eles ficavam vendo a árvore em vez de ver a floresta. E Gleisi foi capaz de ver a floresta e defendeu isso até o final. E hoje essa pesquisa do Datafolha reforça, mostra o acerto desta decisão.